gente se depara com os problemas, a gente tem uma tendência a reclamar, né? E se eu não, e aí quando eu reclamo, por exemplo, eu às vezes apago a possibilidade de agir, diminuo a minha capacidade de agir, de fazer frente a alguma coisa, né? Eu me ocupo em reclamar, eu procuro culpados e acabo buscando o que que eu vou fazer para, assim, como é que isso tá, se isso está certo, se foi errado, se foi bom, se foi ruim, eu entro num julgamento. Então, eh, se eu estou nesse processo da iniciativa e vou ter uma ação, a gente vai falar dela no decorrer do processo da iniciativa aqui, eu sempre preciso ver o que que eu vou fazer, com quem eu vou fazer, quando eu vou fazer, né? E aí eu consigo diminuir. Então, se eu entro em ação, eu vou precisar suspender o julgamento, porque senão eu fico com foco nesse problema, reclamando e considerando que isso é bom, que isso é ruim, que alguém devia ter agido assim ou não devia ter agido assado, e eu fico olhando para a situação, né, de uma forma, eu reduzo, não, uma forma reducionista, vamos dizer assim. Então, eu acabo não observando a situação na sua integridade quando eu fico com foco nesse problema. Então, o convite para quando eu tenho uma situação específica e eu quero tomar iniciativa diante dela, é que eu possa observar, né, com mais cuidado, como é que eu posso ampliar, como é que eu observo os fatos, o que que aconteceu, quem estava, eu faço uma imagem da situação, quem estava, né, como é que aquela situação, aquele evento terminou, ou aonde foi que ela parou, né? Talvez também eu possa olhar isso. E isso ajuda que eu não tenha aquela tendência a concluir, porque muitas vezes a gente vive hoje num mundo de que a gente precisa ter resposta, dar respostas, né? Quem está principalmente num papel de liderança é como se eu não tenho uma resposta para isso, se eu não tenho uma solução para isso, se eu não caminho para concluir isso, eu então não tenho, eh, eu não tenho esse espaço desse observar, porque eu fui logo para o concluir. Então vai uma ação imediata. E eu sempre falo que essa ação, quando eu concluo aqui, ela é uma reação, né, ela acaba não sendo uma ação, assim, de verdade, que passou por esse crivo do observar, etcétera, e do aprender. Então, se eu observo, eu sou capaz de refletir, sou capaz de aprender com isso com mais calma. O Adrian, que é o nosso fundador, ele fala que o rápido é quando eu sou capaz de fazer uma vez só. E às vezes, quando eu faço esse caminho aqui e vou imediatamente concluindo algo e reagindo a essa coisa, o problema pode ser que volte a acontecer e eu não consegui dar nenhum passo muito concreto no sentido de ajudar, né, que ele se dissipe. Então, qual é a possibilidade que a gente tem de aprender com as situações, com os problemas, se a gente está sempre buscando vivendo essa cultura do ter respostas, né? Como eu falei. Então, o nosso estímulo, o nosso convite aqui para a gente olhar para a iniciativa é que a gente possa fazer boas perguntas. Quando eu tenho uma pergunta, eu me abro para investigar melhor a situação. Então, eu observo melhor, aprendo com ela, como eu disse, né? Eu posso olhar para as possibilidades que eu tenho e não vou simplesmente concluir, ter uma resposta e reagir diante disso. Então, como é que a gente pode viver com essas perguntas? Porque na contramão disso está o conceituar. E aí, quantos de nós já leu alguma coisa, fez algum curso, ouviu alguma coisa bastante que você ouviu e falou, puxa, isso é bem interessante, mas na hora que eu vou colocar na prática, eu vejo que a realidade é bem distinta daquilo que eu li, que eu formei enquanto um conceito. E às vezes esse conceituar é como se esse conceituar também ajudasse a ter respostas, né? É como se ela fosse uma resposta ao problema. Então eu vejo, isso acontece por causa disso, 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 mas eu não vou lá colocar em prática, experimentar na prática e ver o que que acontece a partir dos pequenos movimentos que eu posso fazer, né? E quando eu vou fazer essa prática, nós trabalhamos muito no IMO com um primeiro próximo passo.
a gente fala. E às vezes a gente quer grandes coisas, quer uma grande coisa aconteça, a gente precisa de um resultado grandioso, porque o problema é gigantesco, por exemplo, mas a gente não lida com qual é o próximo passo, aquele que cabe na minha mão, aquele que é viável, aquilo que dá para fazer nesse momento também. E aí a gente e o conceituar muitas vezes não nos ajuda a praticar e fazer um pequeno passo que cabe na nossa mão, né? E então, quando a gente está com foco nesse problema, buscando conceitos, dando respostas, e entendo que eu tenho a resposta para isso, eu vejo muitos líderes, vejo muitos donos de empresa numa profunda solidão, porque eles não estão conseguindo fazer juntos, não estão conseguindo envolver as pessoas, né? Quando eu vejo agora o pessoal da Marude aí, por exemplo, todo mundo junto aí parar os trabalhos, estão aqui nesse momento, então é esse momento onde as pessoas estão envolvidas, podem escutar algo, pode ser até que seja alguma coisa conceitual, mas a gente sempre vai ter o convite do como é que eu posso praticar isso, né? Então, como é que eu posso envolver as pessoas, já que eu vejo esse problema e tenho essa tendência, né, de concluir, e como é que eu envolvo essas pessoas? E essas pessoas que eu envolvo podem ser meus pares, podem ser os meus colaboradores, pode ser minha liderança imediata, porque eu estou vendo uma questão aqui uma situação, um problema que está acontecendo aqui na minha área de trabalho, e aí eu posso, inclusive, puxar, né, o meu líder, o meu gestor, o meu gerente, enfim, para me ajudar numa nova iniciativa, porque às vezes ele não está vendo o que eu estou vendo, né? É, eu Isso, lembrando mais uma vez o dia lá que eu tive no hospital, que eu ouvi o Lafayette, ele falou uma coisa que é bem interessante, que eu acho que cabe para todo mundo. Ele falou, quando eu assumi o hospital, 20 e poucos anos atrás, ele disse assim, eu cheguei aqui, esse hospital era um senhor de 60 anos, né, que já funcionava, e aí ele falou assim, eu sou um engenheiro agrônomo, cheguei aqui e tive de assumir esse hospital, ele falou, eu e a Adenir, que é a esposa, e a gente percebeu que esse senhor de 60 anos funcionava 7 dias por semana, 24 horas, e por mais que a gente ficasse aqui tentando controlar e resolvendo todos os problemas, isso era insuficiente, assim, qualquer tanto que a gente tivesse que seria insuficiente, a gente não conseguia ser onipresente, onipotente, né, assim, diante das situações. Então, como é que eles foram desenvolver os líderes, treinar os líderes, e com o tempo eles foram fazendo essa implantação desses times autogeridos, né? Para que quando eles virassem as costas, quando eles não estivessem lá, os processos estivessem acontecendo. A Josefina falou no início como é que a gente constrói nesse eixo horizontal esses processos juntos com as pessoas, né? E a partir disso a gente faz combinados, e desses acordos, combinados que a gente faz, a gente então agora tem uma norma, uma regra de como funcionar, e aí assim a gente vai funcionar e vai para né, para a execução do processo. E assim a gente pode ter um foco no processo. Muitas vezes a gente acha que a gente está com um problema na relação, né? E a gente tem foco de como é que eu ajudo que a relação entre as pessoas melhore. Eu sempre digo, a gente não está nas organizações porque nós somos amigos uns dos outros. Isso pode até acontecer, da gente se tornar amigo, porque é uma oportunidade da gente conhecer as pessoas, né? As organizações são o maior palco da nossa vida social. A gente está lá várias horas por dia, trabalhando e encontrando gente. E se a gente começa pelo foco no processo, a gente mapeia os nossos processos, mas não é alguém que vem mapear para dizer como eu vou fazer, mas a gente mapeia olhando para o nosso processo para como que a gente pode melhorar esse processo. Então, se eu encontro um problema, eu imediatamente posso envolver as pessoas, ter uma iniciativa de vamos olhar para o nosso processo e ver o que ele está pedindo, como eu posso melhorar esse processo, o que eu posso aprimorar, o que cabe na minha mão, o que é viável para a gente nesse momento, qual é o passo possível agora. E quando as pessoas começam a olhar para os seus processos e olhar para o pedaço que é responsabilidade do outro, né, a gente vai criando esse círculo virtuoso
e a relação, por consequência, vai melhorando, porque nós estamos aqui para cumprir o processo do cliente, né? E assim a gente para de buscar culpados dentro dos nossos processos, porque nós vamos servir uns aos outros dentro do nosso processo de trabalho para servir o cliente, né? E a gente estabelece, sim, parcerias, no lugar de buscar esses culpados. É assim que a gente deixa de ser um bom orador, porque nós, enquanto líderes, muitas vezes estamos buscando como é que a gente fala bem, explica bem. Será que eu estou conceituando bem, estou treinando bem as pessoas, né? Para ser um bom escutador. O Rubem Alves tem um texto que ele fala escutatória, por isso que eu botei essa palavra que nem existe aqui. E ele fala que ele começa o texto dizendo assim: eu vou criar um curso de escutatória, ele disse, mas eu acho que ninguém vai querer se matricular. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Ele fala isso, né? E quando a gente se abre para esse escutar, é que a gente consegue rever os nossos processos, estabelecer as nossas parcerias, envolver as pessoas, praticar, e aí para que a gente possa, de fato, agir, né? Então, quando a gente mantém o foco na iniciativa, do que a gente quer transformar, melhorar, aprimorar, a gente vai, vai aprimorar a nossa escuta, né? Então, acho que isso é... E para escutar, a gente precisa de coragem, porque quando a gente está aqui na oratória, a gente fez todo um caminho, conceituou, tem resposta, estou treinado para saber o que as pessoas devem fazer. Então, a gente precisa ter coragem de lidar com o processo mais aberto, mais inclusivo, para lidar com aquilo que eu desconheço, para aquilo que é o que a pessoa vai trazer aqui para o que ela aprendeu, o que ela observou, pode ter sido diferente do que eu observei, né? Quando a gente faz isso juntos, a gente precisa dessa grande coragem para adentrar esse universo que é do outro e aproveitar esse encontro com o outro, para que a gente juntos possa entrar em movimento, aprender, buscar alternativas, né? E então tomar a tal da iniciativa. E, e aí um pouco assim, para poder fazer essa transição, né? E um pouco então disso, como é que a gente, então, enquanto líderes agora e, e líderes que somos, cada um de nós em seus processos, como é que a gente pode mudar a nossa atenção desse eixo que é vertical, Josefina trouxe no começo, para esse eixo que é horizontal? Porque o eixo vertical ele vai acontecer, nós não vamos deixar de ter hierarquia, a gente não vai deixar de ter tarefas, sistemas, né, de ter um chefe, esse chefe, né, entre aspas, nós temos, né, hierarquicamente, alguém para quem a gente responde, a gente executa coisas, né? Então, como é que a gente deixa de estar orientado para o chefe, para a gente estar orientado para o cliente? Quando a gente está no nosso trabalho, cumprindo o processo que o nosso chefe mandou, a gente está, muitas vezes, com foco no problema, atendendo a tudo aquelas questões que eu trouxe que estão em volta do problema. Mas quando eu estou orientado para o cliente, então eu estou orientado para a performance, estou orientado para aquilo que eu preciso, para que de fato eu preciso responder para o cliente. Quem são as pessoas que entregam para o cliente? Não é o chefe que entrega para o cliente, é a equipe toda que entrega, né? E também é deixar de estar orientado para a hierarquia, para criar esse espaço de diálogo. Pode ser com o meu gestor, sim. Ele pode ser com o meu par, sim. Ele pode ser com o meu colaborador, sim. Pode ser com o meu cliente, com o meu fornecedor, enfim. Como é que eu tiro o foco dessa orientação da hierarquia para orientar para o diálogo e criar esses espaços de diálogo, para que em diálogo a gente crie os acordos que vão se transformar nos sistemas que nós vamos cumprir, né? E aí a gente também não fica tarefeiro. Eu consigo olhar para o processo como um todo. O processo que eu cumpro, que interfere no processo que o outro cumpre, para que a gente possa entregar o que a gente precisa entregar para o nosso cliente, né? E aí a gente fica menos orientado por sistemas, eles existem, então lá a gente cumpre, né? Mas o que nos orienta é muito mais o princípio, né? Aquilo que o princípio orientador do cliente, o princípio do sentido do trabalho, o princípio da melhoria sempre, o princípio
de fazermos juntos, de ouvirmos uns aos outros, de dialogarmos, né? E a gente deixa de ser um simples executor para perceber que nós somos responsáveis. Somos responsáveis pelo aquele pedaço do processo. Às vezes eu pego esse departamento, faz uma parte, e dentro desse departamento, dentro dessa unidade de trabalho, eu cumpro isso, com essa responsabilidade, para que eu possa entregar, né, para o próximo, que muitas vezes o meu cliente é interno, né? E assim a gente deixa de ser esse solista, de ser sozinho, e eu escuto muito isso, assim, às vezes nas organizações, as pessoas falarem assim, a gente aqui é esquecido, ninguém liga para a gente, ninguém se importa com a gente. Eu escuto muitos times, às vezes, trazendo isso, né? Então, a gente não é um solista, a gente joga no time, e o time é muito maior do que essa unidade onde eu estou, né? E a gente deixa de se ver como empregado para ser um líder, né? E olhar que líder é cada um de nós, cada pessoa é líder dentro do próprio processo de trabalho. Cada um precisa ser responsável, precisa atender a princípios, cumpre processos, né? A gente precisa criar os espaços de diálogo para que cada um possa liderar a si mesmo, né? Então, sendo responsável por si mesmo. Para mim, essa é a cultura, é, para mim, essa é a cultura da iniciativa. Bom.